O Bahia conquistou uma vitória sofrida contra o Palmeiras no último domingo, e parte do desafio foi cumprido. Agora, para espantar a má fase, o Bahia vai precisar do auge técnico de seus jogadores e da expertise de Rogério Ceni. O Bahia encara alguns adversários difíceis pela frente neste mês de outubro. E desses 6 jogos que a gente vai ter, um deles é clássico e 3 são pela classificação direta pela Libertadores, sendo confronto direto. Os jogos são contra o Botafogo no Engenhão, contra o Flamengo aqui na Fonte Nova, contra o Vitória lá em Canabrava, no Barradão, e 2 jogos contra os dois grandes do Rio Grande do Sul, um contra o Grêmio e outro com o Internacional, ambos na Fonte Nova, e o último jogo do mês será contra o São Paulo, lá no Morumbi, fora de casa. Vai ser muito importante ganhar esses jogos para a gente conseguir entrar no G4 e conseguir a classificação para a Libertadores. Bom, esses jogos vão ser de extrema importância para o Tricolor, porque se o Tricolor não quiser repetir o feito do ano passado, que foi para a Libertadores, mas foi pela pré-Libertadores, vai precisar pelo menos ganhar uns 3 desses jogos para poder conseguir acessar o G4 e conseguir se classificar para a Libertadores da América, uma coisa que é um sonho de todo torcedor, se classificar diretamente para a Libertadores, ficar no G4, e que seria uma evolução para o Bahia, visto que no ano passado a gente terminou em G8, mas a gente conseguiu entrar pela Libertadores pelas vagas que o Flamengo e o Botafogo cederam, né? Porque o Botafogo foi campeão brasileiro daquele ano e o Flamengo da Copa do Brasil, portanto eles ganharam vaga. Também o Botafogo foi campeão da Libertadores também, e também que cedeu, acho que foi 2 vagas naquele ano. Então o Bahia conseguiu acessar a Libertadores de um jeito bem difícil, de última hora. E se o Bahia quiser ter uma classificação segura ano que vem, eu acho que o Bahia tem que pelo menos ganhar alguns desses jogos, que é confronto direto, que assim a gente consegue ter uma estabilidade maior e quem sabe consegue acessar o G4 já no próximo mês de novembro. Para o jogo contra o Botafogo, o Bahia só deve contar de reforço com o Jean Lucas, que foi expulso, né, contra o Vasco, e desfalcou o Bahia nesse último jogo aí contra o Domingo. Nossa dupla de volantes foi Acevedo e Nestor, que fizeram um bom jogo. Acevedo infelizmente tomou o terceiro cartão amarelo, portanto ele está suspenso para esse jogo contra o Botafogo no Engenhão, e segue aí as situações dos desfalques do Bahia aqui agora para esse próximo jogo aí contra o Botafogo lá no Engenhão, aí nesse próximo dia 30 aí, nessa próxima quarta-feira. Bom, Acevedo, como eu já falei aqui, tomou cartão amarelo, portanto ele está suspenso, só volta agora no próximo jogo aí contra o Flamengo, no Maracanã não, na Fonte Nova aí, no dia próximo, dia 5, no domingo. João Paulo, ele teve uma lesão no ligamento medial do joelho, tá passando por um reforço muscular, tá se recuperando da lesão e só deve voltar aí a treinar na próxima data FIFA, nesse próximo período aí de tempo que a gente vai ficar sem o futebol brasileiro, só vai acompanhar a seleção. David Duarte, ele teve uma lesão leve no reto femoral, tá passando por recuperação, já tem expectativas dele voltar aí na próxima data FIFA, a treinar com o elenco e poder virar opção pro Roger Ceni. Canu teve uma lesão no tendão de Aquiles, mais algumas lesões musculares também, está se recuperando aí depois da cirurgia. Está treinando com o elenco, porém está com carga reduzida para poder se recuperar um pouquinho mais controladamente. E com otimismo ele já pode estar treinando aí, já pode estar voltando a virar opção aqui a próxima data FIFA. Eric, nosso volante, teve uma lesão semelhante à de David Duarte, porém foi em um grau maior. Está se recuperando, pode voltar a treinar aí com o elenco na próxima data FIFA, também sem previsão de retorno para voltar aos campos. Caio Alexandre, ele estava com a possibilidade aí de voltar contra o Palmeiras, né, nesse domingo, porém, pelo que aconteceu com o Eric Pulga ali contra o Mirassol, o time está tomando um pouco mais de cuidado na recuperação dele, justamente para não perder o atleta assim com muita facilidade. Ele está tratando a lesão que ele também teve no reto femoral. O time não está entrando muito detalhe, não está dando muita, não tá dando previsão, não está dando muita notícia, não está dando muita atualização sobre a lesão, né? Sobre a recuperação da lesão. Mas ele está sendo bem tratado lá no CT, está sendo tratado com muita cautela devido ao que aconteceu realmente com o Pulga, e não tem data prevista para retorno, nem para treino com o elenco, não tem nada. O time está tratando a situação com extremo cuidado para que Caio consiga ter uma ótima recuperação e consiga chegar e voltar a jogar com alto nível, com o nível que ele está. O pivete de aço Juan Pablo foi mais um que não escapou de ter uma lesão no reto femoral, está em fase final já de recuperação. Logo pouco já deve estar voltando a treinar com o elenco e tem expectativas que a gente consiga contar com ele no final do ano e quem sabe ele consiga reforçar a seleção
na próxima Copa do Mundo de Sub-17. Bom, o fantástico Eric Pulga, nosso atacante, teve uma lesão na posterior da coxa no jogo contra o Mirassol, né, logo depois de ter voltado de lesão. E ele vem se recuperando também, como o Caio Alexandre está sendo tratado com extrema cautela, dado o que aconteceu com ele. E não tem data prevista para treino, não tem data prevista para voltar a campo, não tem data prevista para nada. O time está tratando ele e Caio Alexandre com os devidos cuidados para que eles possam voltar em boas condições de jogo, para que eles possam voltar com a grife que eles estavam jogando. Então, melhoras aí para todos os jogadores aí do esquadrão, que eles possam voltar em alto nível. E os 11 iniciais que devem começar aí para poder enfrentar o Botafogo na quarta-feira deve ser Ronaldo, goleiro titular, né? Gilberto na lateral direita, Gabriel Xavier e Ramos Mingo na zaga e o Luciano Juba na lateral esquerda. Infelizmente na volância, muito provavelmente teremos Rezende e Jean Lucas na volância, Jean Lucas aí que tá voltando, né? E Everton Ribeiro ali mais pra frente. E no ataque devemos ter Sanabria, William José, Michel Araújo ou Kaique. Michel Araújo pode estar no lugar de Everton Ribeiro, enquanto Kaique é titular, ou né, Sanabria ou William José ali só como dois atacantes. Mas muito provavelmente teremos um trio ali de atacantes, muito provavelmente o Michel Araújo ou Kaique farão essa função de ponta direita. É um jogo que não é muito tratado com muita dificuldade pela torcida tricolor, muito pelo contrário. O retrospecto que a gente tem contra o Botafogo vem sendo muito positivo aí nesses últimos jogos. Em 60 jogos, quase 60 jogos, né, que o Bahia disputou contra o Botafogo, a gente ganhou em 23 das oportunidades, enquanto o Botafogo só tem 17 vitórias contra a gente. Lá no Engenhão, lá na casa deles, o Bahia só tem 3 derrotas a menos. O Bahia tem 7 triunfos, o Botafogo tem 10. Então o Bahia vem até como favorito, né, para esse confronto. E nos últimos jogos, realmente nos últimos jogos assim do ano passado para cá, o Bahia ter tomado vantagem sobre o Botafogo, ter até eliminado ele na Copa do Brasil lá em 2024, com 1-1 lá no Engenhão e depois 1-0 aqui na Fonte Nova. E também a gente já ganhou lá no Engenhão ano passado, 2-1 com aquela assistência de Carlos de Pena, aquele gol de ratão. Então o Bahia vem sendo não favorito, mas vem com a não é ser favorito, mas vem com a força aí para esse jogo, com expectativas até de vitória. A minha previsão, o meu palpite é 2-1 para o Bahia, né? Pode ser que dê empate, mas eu acho que o Bahia pode sair vitorioso nesse jogo, se jogar do jeito certo, se jogar igual jogou contra o Palmeiras. Muito provavelmente a gente vem aqui com a vitória para Salvador e vem confiante para o jogo do Flamengo. Eu não vou me aprofundar muito aqui nos próximos jogos, mas os meus palpites são 3 pontos agora contra o Botafogo, 3 pontos contra o Flamengo, 3 pontos lá em Canabrava, e aqui contra o Grêmio Inter eu não vou ser tão otimista assim, eu acho que a gente perde pro Inter, empata contra o Grêmio e perde lá no Morumbi. Então a gente agora tá com 40 pontos, na minha previsão a gente acabar com o mês com 50 pontos. Muito provavelmente já estaremos no G5, talvez com muito otimismo, dado aos jogos que a gente tem, fora os jogos do Bahia, a gente possa estar no G4. Mas é algo um pouco difícil, dado que a situação do time hoje não se deve só ao time, se deve ao Mirassol, se deve ao Botafogo, se deve ao São Paulo. São confrontos diretos. Eu acho que desses confrontos diretos a gente só perde para São Paulo. Eu posso estar equivocado, a gente pode acabar ganhando os jogos, perdendo outros, mas a minha previsão é essa: a gente ganha do Botafogo, do Flamengo, do Vitória, empata contra o Grêmio e perde do Inter e do São Paulo. Pode ser que os resultados sejam diferentes. Se você acha que pode ser outro resultado, se você acha que a gente pode acabar perdendo do Flamengo, ganhando do Inter, ganhando do São Paulo lá no Morumbi, deixa aí nos comentários, deixa o like, se inscreve para acompanhar nossas próximas novidades. Segue a gente lá no Instagram, FaiosSB, Faios_SB, nossa arroba também no TikTok, também é esse. A gente tá ativo muito lá, mandando stories, postando lá no TikTok, no Instagram. Aqui no YouTube a gente vai trazer algumas coisas, não só novidades de jogo, não só pré-jogos, talvez pós-jogos também lá na Arena Fonte Nova, em jogos que o Arquivo Tricolor estará lá. A gente também vai trazer muitas histórias sobre o Tricolor de Aço, a gente tá com planos aí de produzir alguns conteúdos com a história do Tricolor, com campanhas que a gente fez, campanhas para esquecer, campanhas até para lembrar, algumas campanhas do século passado, do século atual para cá. Se você gostar disso, se inscreva aí, que a gente vai trazer muitas coisas, viu?
Um abraço, saudações tricolores.